O fundador e primeiro shogun do segundo governo militar foi Ashikaga Takauji, em 1338. O sucessor foi o terceiro filho, Yoshiakira. Para reprimir rebeliões, foi colocado o quarto filho, Motouji, como responsável das 10 províncias, incluindo a sede do shogunato Kamakura. O governo anterior, Motouji, começou a ser chamado de Kamakura Kubou. No começo, daimyos da região o auxiliaram. Alguns anos depois, foi criado o cargo Kanto Kande, que foi exclusivo da família Uesugi. Desde o segundo Kubou, Ashikaga Ujimitsu, a relação com o governo era tensa. Ele e o filho, terceiro Kubou Mitsukane, não chegaram a ter confronto, mas o governo estava tentando estender o controle na região do Kanto e os Kubou tentavam impedir. O quarto Kubou, Mochiuji, sucedeu quando Mitsukane faleceu em 1409. Na capital, Ashikaga Yoshimochi, quarto shogun, sucedeu o cargo ao único filho, Yoshikazu, de 17 anos, em 1423. Como o Gosho continuou no poder. 2 anos depois, o filho, que tinha varíola e era alcoólatra, faleceu. Yoshimochi continuou governando até 1428, quando adoeceu e logo ficou em estado crítico. O Kande Hatakeyama Mitsuye perguntou várias vezes sobre o sucessor, porque tinha 4 irmãos de Yoshimochi que se tornaram monges. Ele falou que não iria decidir e deixou na mão do Bakushin. Mochiuji mandou vários mensageiros dizendo que tinha direito ao cargo. Na capital, ninguém queria um shogun que morava no norte, porque eles com certeza perderiam os benefícios e poder. Mas se eles escolherem, alguém iria ficar insatisfeito e criaria conflitos. Fizeram uma reunião e decidiram que seria escolhido um sorteio sagrado do santuário shintoísta Iwashimizu Hachimangu. No dia 3 de fevereiro, Yoshimochi faleceu. Então sortearam. No dia seguinte, Gien, que morava no templo Enryaku, era o líder do budismo Tendai-shu, foi informado ter sido escolhido para ser o sexto shogun. Recusou várias vezes, mas muitos daimyos continuaram pedindo até ele aceitar. A morte do imperador Shoukou, os rituais e a cultura retardaram o processo. Como desde criança morou no templo, não tinha feito o Genpuku e não tinha precedente de um monge se tornar shogun. Também precisava ter título e cargo imperial apropriado. Com o novo nome, Yoshinori, no ano seguinte sucedeu. No começo, consultava e ouvia os bakushins, mas com o tempo se tornou tirano. Os monges do templo Enryaku processaram os fiscais do governo e ganharam. O shogun teve que expulsar alguns bakushins, mas não pararam por aí. Queimaram o templo Honjo porque não os apoiaram. Furioso, o shogun pessoalmente e os monges guerreiros do templo queimado cercaram a montanha Hiei, onde ficava o templo Enryaku. Eles ficaram apavorados e pediram desculpa. Em 1434, houve rumores de que os mesmos monges estavam conspirando com o Kubou Mochiuji e amaldiçoando o shogun. Ele mandou os daimyo Kyogoku Mochitaka, Hirokaku Mitsuna cercar as entradas da montanha Hiei para bloquear os suprimentos. 2 meses depois, atearam fogo nas vilas, fazendo os moradores fugirem para a montanha. Em dezembro, o Kande Hosokawa Mochiyuki veio comunicar-os que os monges queriam se render. O shogun não queria aceitar. Hosokawa e outros 4 daimyos disseram que se não perdoar, eles iriam atear fogo nas suas casas e voltar para a província deles. Ele até que enfim aceitou. 4 representantes vieram pedir desculpa. Uns dias depois, o shogun convidou os 4 à capital. Eles estavam desconfiados e não queriam ir. Então o Kande enviou um documento jurando não ter perigo. Quando chegaram, foram capturados e decapitados. Como protesto, 24 monges cometeram autoimolação. Da capital dá para ver o local da montanha em chamas. Nos quadros de aviso estava escrito que se comentassem sobre o incidente,
iriam ser executados. Quando descobria que alguém comentou sobre ele ser Shogun escolhido em sorteio, mandava matar. Se a comida estava ruim, ou se servia a bebida de modo errado, batia. Monge que veio dar sermão perdeu a língua. Fez o povo, daimyos, nobres e até a família imperial sofrer. Para fortalecer o governo, interferiu ativamente na sucessão dos daimyos, colocando seus preferidos no cargo. Os daimyos Ishiki Yoshinori e Toki Mochiori não deixaram ele se intrometer, por isso foram executados. Enquanto isso, no norte do Japão, em 1436, o daimyo Ogasawara Masayasu, da província Shinano, estava em guerra contra o Kokujin Murakami Yorikyo, por causa de terras. Murakami pediu ajuda ao Kubo. Ele começou a preparar o exército, mas o Kanto Kande Uesugi Norizane chegou a tempo e o impediu, dizendo que a província não era a jurisdição de Kanto. O Shogun sabia que o Kubo não gostava dele. Por precaução, fez uma linha de defesa. Para mostrar poder, o Shogun foi passear na montanha Fuji. Na verdade, o motivo era provocá-lo e criar uma desculpa para poder atacá-lo. O Kubo o odiava tanto que deixou seu desejo escrito com tinta e seu sangue no santuário Tsurugaoka Hachimangu. Em 1438, o filho do Kubo fez Genpuku. Para os samurais, era hábito usar o segundo kanji do nome do seu senhor no primeiro kanji do seu nome, para demonstrar lealdade e respeito. O nome do filho teria que ser Norihisa, mas foi Yoshihisa, usando o kanji do ancestral dos dois governos militares, que nesse período somente a família principal de Ashikaga era permitido utilizar, ou a quem o Shogun autorizasse. Norizane viu que não tinha salvação, deixou o cargo Kanto Kande e voltou à sua província Kozuke. Em agosto, o Kubo enviou o exército para atacá-lo. Norizane montou uma base, se preparando para o confronto. O Shogun mandou reforços e venceram em novembro. O Kubo se refugiou no templo Heian, rapou o cabelo e se tornou monge, demonstrando total rendição. Norizane implorou que a vida de Mochiuji fosse poupada e que o filho Yoshimasa se tornasse Kubo. Mas no começo de 1439, o Shogun ordenou executar. O exército de Norizane invadiu o templo e os dois se mataram. No ano seguinte, Yuki Ujitomo reuniu famílias poderosas locais da província Shimousa para se rebelar contra o governo e colocar o filho do Kubo no comando da região de Kanto. Para combater, os daimyos Imagawa Noritada, Ogasawara Masayasu e o Kyokata, irmão de Norizane, foram enviados. No começo de 1441, o Shogun pediu para o daimyo Hatakeyama Mochikuni ir também, mas ele recusou. Por isso foi obrigado a se aposentar. O Shogun colocou o irmão dele, Mochinaga, no lugar. Alguns meses depois, conseguiram matar Ujitomo e o filho Mochitomo. As crianças do Kubo estavam sendo levadas a Kyoto, mas no caminho foram assassinadas. O daimyo Akamatsu Mitsusuke disse que iria fazer uma festa para comemorar a vitória contra o Kubo. Foi convidado Shogun, daimyos e nobres. Quando assistiam ao teatro Sarugaku, o filho de Akamatsu e alguns samurais atacaram e mataram Shogun, daimyos, samurais e vários nobres. Akamatsu ateou fogo na casa e voltou à sua província Harima. Ele fez isso porque o Shogun tinha tomado as terras de seu irmão. Demorou para o governo agir, porque muitos estavam aliviados com a morte do tirano. Aqueles que foram expulsos ou obrigados a se aposentar voltaram à capital. Foi o daimyo Yamana Souzen que invadiu Harima. Akamatsu falou para o irmão e filho fugir. Ele e os Kashins fizeram sepulcro no castelo. Em 1442, Yoshikatsu, filho de Yoshinori, se tornou o sétimo Shogun, com 9 anos. No ano seguinte, ele morreu por causa de disenteria. O irmão mais novo, Yoshimasa, de 8 anos, foi eleito como sucessor e se tornou o oitavo Shogun quando fez o Genpuku em 1449. Hatakeyama Mochikuni eliminou o irmão e retomou sua casa. Em 1442, se tornou Kande
Nesse período, seu rival era o daimyo Hosokawa Katsumoto. Quando as famílias entravam em conflito por causa da sucessão, ele apoiava um e o Hosokawa apoiava o adversário. No norte, quando Kubo morreu, a ama de leite do caçula escondeu a criança no templo Anyo, onde o irmão dela era monge, no distrito Sako, da província Shinano. Depois pediram proteção ao samurai local Oi Mochimitsu. O cargo Kamakura Kubo continuava vazio, mas depois de saber que a criança estava viva, muitos pediram para ele suceder. O Kandei Hatakeyama Mochikuni também era a favor. Em 1447, o jovem Ashikaga Shigeuji se tornou Kubo. Na região de Kanto nessa época, existiam duas famílias Uesugi poderosas. Para diferenciar, cada uma usou o nome do local onde moravam na cidade de Kamakura, Yamanouchi e Ogigayasu. Como Kasai, tinha as famílias Ota e Nagao. O Kanto Kandei, desde 1449, foi Noritada, filho de Norizane. Mas como era jovem, os Kasai comandavam. O Kubo e os Kasai batiam de frente sobre tudo. Em março de 1450, sem o Kandei saber, Ota Sukekyo e o sogro Nagao Kagenaka invadiram a sede do governo do norte. Mas Shigeuji já sabia, e tinha saído na noite anterior. Ota e Nagao avançaram até a ilha Eno, onde Shigeuji estava. O confronto terminou rápido. Os Kasai perderam e tiveram que recuar. 3 meses depois, Shigeuji voltou a Kamakura. O governo mandou os Kashins de Uesugi jurarem lealdade ao Kubo, e Nagao Kagenaka foi expulso do cargo. As desavenças continuaram. Em 1452, o Kandei da capital mudou para o Hosokawa Katsumoto. Ele disse que só receberia cartas que tivessem o carimbo do Kanto Kandei. Para Shigeuji, foi humilhante ter que receber autorização para governar. Nagao Kagenaka estava planejando novamente o assassinato do Kubo, mas ele ficou sabendo e agiu primeiro. No começo de 1455, ele chamou Noritada à sede e o matou. Também enviou homens à residência do Kandei e mataram o Kasai, Nagao Sanekane. Quando Nagao Kagenaka ficou sabendo, foi à residência do Kandei para salvar a família. Depois participou da reunião com os Jushins e decidiram colocar Fusaaki, o irmão, como novo chefe da casa Yamanouchi Uesugi. Ele retornou como Kasai e foi para a província Kozuke reunir o exército. Depois enviou o filho Kagenobu a Kyoto para explicar o acontecido. Em 1456, Shigeuji entrou no templo Koan. Uesugi Mochitomo ouviu a notícia e foi atacar a sede Kamakura, mas no meio do caminho, Takeda Nobunaga o pegou de surpresa e o derrotou. Nagao Kagenaka e Uesugi Akifusa foram atacar Shigeuji no templo, mas perderam e recuaram. No dia seguinte, o confronto causou muita perda nos dois lados. O exército de Shigeuji conseguiu cercar Uesugi Akifusa, que se suicidou. Nagao conseguiu fugir até o castelo Oguri, da província Hitachi. Shigeuji conquistou vários castelos da província Musashi. Depois de um mês, conquistou o castelo Oguri. Em março, Shigeuji entra no castelo Koga, da província Shimofusa. Na capital, o imperador Go Hanazono assinou o documento informando que Shigeuji era o inimigo imperial. Agora o Shogun Yoshimasa enviaria o exército em nome do imperador. O daimyo Imagawa Noritada, usando a bandeira do império, atacou e apossou a sede Kamakura. Shigeuji desistiu da sede e montou a nova na cidade Koga. A partir daqui, passou a se chamar Koga Kubo. Em 1458, o Shogun enviou o irmão Ashikaga Masatomo para ser oficialmente o novo Kamakura Kubo, mas o governo não quis entregar toda a autoridade, com receio de se tornar outro Koga Kubo. Por isso, os samurais do norte não sabiam como lidar com ele. Masatomo e seu conselheiro Shibukawa Yoshikane ficaram no local Horikoshi, da província Izu. Em vez de ser chamado Kamakura Kubo, se tornou Horikoshi Kubo.